gente iniciar a gravação. Então, a gente está iniciando a gravação aí da webconferência do dia 15/4, das turmas de Laboratório de Sistemas Operacionais, IN 24121, e Sistemas Operacionais Proprietários, IN 36020. Bom, então vamos lá. Tem mais gente entrando aí, está entrando o Gabriel. Deixa o Gabriel entrar aí para a gente conversar. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal, saíram as diretrizes da avaliação da AV1, ok? Então, as diretrizes da AV1 são 2 instrumentos de avaliação, sendo que um deles, a nota de um dos instrumentos é através de trabalhos, e a nota do outro instrumento é uma avaliação online, ok? E eu tenho uma data para publicar essas notas, que é dia 9 de maio, ok? Então, como é que a gente vai tratar isso? Como a gente já tinha disponibilizado aí 4 trabalhos, né? 4 atividades, e que a gente ainda não tinha definido data, quer dizer, a data estava em aberto, né? E alguns já até entregaram, outros só funcionam, né, na chibata, então só tem data que entrega, né? Então, o que é que eu vou fazer? Porque estamos aqui conversando, né? O requisito que eu tenho é que os trabalhos vão valer mais, né? Precisam valer mais do que a avaliação. Então, eu vou criar os trabalhos vão valer 6 pontos e a avaliação vai valer 4 pontos, o peso 6 e peso 4. Aí eu vou ver qual é o melhor jeito. Ou ela vai valer de 0 a 10 com peso 6, ou de 0 a 6. Isso aí é o de menos, certo? E aí eu estou querendo fazer o seguinte: eu passei, deixa eu compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês, né? Para a gente revelar o que a gente tem. Então vamos lá, olha só. Eu passei. Eu já tinha colocado aqui, né, 4 trabalhos. Desafio da unidade 1, desafio da unidade 2, desafio da unidade 3 e o desafio da unidade 4. Então, eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar o desafio da unidade 4 valendo 3 pontos, e cada um desses valendo 1 ponto, totalizando 6. Ou então, isso aí. E a avaliação online, essa avaliação online, vocês vão ter acesso a ela aqui, ó, avaliação online. Tá certo? Então, aqui vai aparecer uma avaliação, vocês vão entrar aqui e fazer essa avaliação. Ok? Então, e aí, olha só, eu tenho que... Maio, eu tenho que publicar isso dia 9. Então, a data máxima que eu consigo postergar a avaliação é dia 5.
Como provavelmente ela vai ser corrigida, né, automaticamente, eu consigo tranquilamente lançar a nota aqui no dia 9, ok? E eu vou colocar a data para a entrega dos trabalhos no dia 28. Então, até o dia 28, vocês podem entregar os trabalhos, devem entregar os trabalhos, tá certo? É claro que a gente tem alguma flexibilidade, tá certo? Posso sim, deixa eu terminar aqui. Aí a gente tem alguma flexibilidade, eu sempre depois posso alterar a nota lá e lá no portal e republicar lá a questão dos trabalhos. Mas a gente não pode. Boa noite, Pedro. A gente não pode deixar isso passar muito, tá certo? Então, novamente, para o pessoal que está entrando agora, né, está gravado, mas eu vou repetir aí. Saíram as determinações, né, as orientações em relação à V1. Então, a V1 vai ser composta de dois instrumentos, uma parte de instrumento através de trabalhos e a outra parte uma avaliação online. Os trabalhos, eu vou usar os que já estão postados. Então, a gente tem aqui em atividades online os 4 desafios que eu já tinha postado. Ok? Então, este desafio da unidade 4 vai valer 3. Esses daqui, cada um vai valer 1. E o total disso vai valer 6, ou 10 com peso 6, o que dá no mesmo. E a avaliação vai valer 4. Ok? E as datas são: eu preciso publicar as notas até dia 9, até dia 9 de maio. Então, a avaliação vai estar programada para o dia 5, até o dia 5, e a entrega dos trabalhos até o dia 28, tá certo? A gente é 14, tem 15 dias aí, ok? Isso, depende do trabalho, né? Tem 3 trabalhos para gravar o vídeo. O último trabalho tem que mandar o trabalho daqui da... Vamos lá, esse trabalho aqui, ó, tem esse arquivo que tem as orientações. Então, vocês vão ter que me entregar um documento, ok? Um documento nomeado aqui Desafio N4, sua matrícula PDF, contendo esses itens aqui. Eu quero um esquema de particionamento dos discos do servidor, estrutura de diretório, relação de grupos, permissões configuradas para cada diretório e os comandos que foram usados para fazer essa estrutura. E essa estrutura é para atender esse requisito aqui, tá certo? A gente já pode até conversar sobre isso daqui a pouco, se vocês quiserem. Então, aqui tem um arquivo e mais o arquivo do vídeo, tá certo? Vocês fazendo a atividade, ok? Tá legal? Não, eu vou usar os trabalhos que eu já passei, tá certo? Já estão passados, vocês já fizeram, alguns fizeram, outros não fizeram ainda. Eu acho que é justo isso, usar os trabalhos que já foram passados, não tem por que passar trabalhos. O trabalho mais importante foi passado na semana passada, né? Então eu não vejo por que não utilizá-los, ok? E aí vai ter uma avaliação online
E essa avaliação online vocês vão fazer entrando aqui em avaliações online e vai haver uma avaliação online aqui para vocês fazerem no dia 5. Provavelmente ela vai estar liberada no dia 5. Vocês vão ter uma hora e pouco para fazer essa avaliação, tá certo? Ah, ok, ok. Eu depois vou olhar todos os trabalhos. Podem ficar tranquilos, né? Eu tenho que vou alterar lá a pontuação, eu tenho que publicar isso no portal. Todos os trabalhos vão ser olhados, tá certo? Eu vou olhar tudo direitinho, não se preocupe, tá certo? Ok? Ficou claro aí para todo mundo a questão da avaliação, então? Então, vocês fiquem atentos lá no portal. Eu vou criar os instrumentos de avaliação lá no portal, vou criar isso aqui, vou acertar as notas e a parte de trabalho está tudo definido. Eu vou até acertar lá, botar as datas lá, para vocês ficarem sabendo exatamente a data que tem que entregar. Ok? Então, o pessoal que chegou, que está entrando agora, que não está sabendo muito, depois pega a gravação, né? Dá uma olhada e que vai ficar sabendo direitinho como é que vai funcionar a questão da avaliação. Ok? Muito bem. Então, vamos então começar a falar de Windows Server 2012. Né? O Windows Server 2012, ela é uma versão muito importante, né, do Windows, né, na minha opinião, né, desde o Windows NT 4, né, porque o primeiro Windows NT foi o 3.5.1, né, mas o Windows, vou botar aqui a transparência logo. Windows NT 3.5.1 era algo assim bastante novo, né? Foi o primeiro efetivamente sistema comercial e tal, tinha um monte de bug, o que é natural. E aí o Windows NT 4, né, ele corrigiu, né, um monte de coisa e passou a ser um sistema operacional estável, né? E aí foi o cara que deu o grande desenvolvimento aí, a grande virada, né, da Microsoft nesse aspecto, né? Nesse aspecto de servidor, de serviços de rede, coisa e tal. E, obviamente, né, ele veio evoluindo, né? O 2003 foi bastante interessante também. O 2008 também foi uma versão bastante estável, mas ainda com alguns aspectos que não davam, né, muita confiabilidade, né, ao sistema operacional. Com o advento aí do 2012, realmente a Microsoft deu uma virada, né, muito grande e passou a ter um servidor, né, que pudesse realmente ser usado com grandes demandas, tá certo? Porque até então o Windows sempre foi um servidor muito prático para quem prestava um serviço, né? Então ele era muito cômodo para alguém que desenvolvia criar uma aplicação e colocar essa aplicação para funcionar no Windows. Isso ele sempre foi muito cômodo, sempre foi o grande mérito do sistema operacional.
Mas a partir do 2012, né, ele começa a ser um sistema que pode ser tratado em nuvem, com questões relativas à alta disponibilidade, balanceamento de carga, realmente de peso. Tá certo? Então, ele é realmente um cara muito, muito importante. Como a gente já estava falando, né, ele não é a versão mais atual, a gente já está aí com 2009, 2019 aí já, né, já lançado, e o 2016, né, também muito difundido, mas a gente ainda tem muito 2012. E a diferença do 2016 e do 2012 não é muito grande. O 2016 ele traz alguns aspectos, algumas vantagens e melhorias, principalmente na questão de clusterização, balanceamento de carga, failover, que é recuperação de falha, né? Tolerância a falhas, e aspectos de nuvem, de computação em nuvem, que não muda muito aqui o nosso aspecto. Ok? Tudo tranquilo, então? Então vamos lá para a gente começar a falar aqui. Bom, vou mostrar aqui algumas transparências, depois vou trocar lá para a máquina virtual, a gente vai ficar trabalhando nisso, ok? Bom, o Windows do 2012 ele tem 4 edições, né? A Windows Server Data Center, que é um sistema operacional que suporta até 64 processadores, né? Então você pode instalar ele em máquinas, né? E essas máquinas podem ter até 64 processadores. A gente tem algumas empresas que fazem isso, né? HP, a Fujitsu, tem muitas empresas que fazem máquinas de bastidor, né? Onde você tem você pode ir adicionando CPU, né? Placas de CPU, e aumentando a funcionalidade dessas máquinas, tá certo? E você tem uma funcionalidade completa e sem limite de máquinas virtuais. Então, no Data Center, no 2012 Data Center, você pode criar um número ilimitado aí de máquinas virtuais, tá certo? Essa questão da máquina virtual está associada ao Hyper-V, né, que é uma funcionalidade que no 2012, né, passa a ser uma funcionalidade nativa do sistema operacional, tá certo? Antes você tinha que instalar, né, vamos dizer assim, instalar essa funcionalidade, ou ter um virtual server, né, associado ao Windows, ok? Bom, a gente tem o Windows Server 2012 Standard, que tem, em termos de funcionalidade, né, ela é idêntica ao Data Center, ok? Porém, você tem uma limitação na quantidade de máquinas virtuais, né, que você pode rodar no Hyper-V, né? Então, essa limitação é de apenas 2 instâncias. Então, com o Windows Server Standard, você consegue subir 2 máquinas virtuais, tá certo? Bom, a gente tem aí o Windows Server 2012 Essentials, né, que ele em termos de funcionalidade, ele é similar ou é praticamente igual à do standard do Data Center, porém ele não tem a funcionalidade do Server Core, do Hyper-V, né, e de serviço de federação. Serviço de federação é quando você tem um serviço diretório confiando em outro serviço diretório que não está na mesma árvore, ou de uma árvore confiar em outra árvore. E isso, depois, quando a gente falar de serviço diretório, a gente vai
a gente vai falar sobre isso, tá certo? E tem uma limitação aí com o número de máquinas de 25 usuários. E o Server Core, que eu falei aqui, né? O Server Core é uma instalação do Windows, do servidor Windows, sem interface gráfica, tá certo? É só o núcleo do sistema operacional mesmo, né? E o Hyper-V é o virtualizador, né, do Windows, ok? Bom, e tem aí uma outra edição que é o Windows Server 2012 Foundation, que ela é feita para pequenas empresas. Ela tem serviços básicos de rede, né? Apresenta o que? Autenticação, servidor de impressão, servidor de arquivos, e ela é limitada a um número máximo aí de 15 usuários. Ela não suporta virtualização e ela só é vendida em OEM. Então, por exemplo, a Dell lança um servidor para pequenas empresas, small business server, sei lá o quê. E aí pode vender, né, esse servidor já com esta versão do Windows instalada dentro dele para pequenas corporações. Ok? Então, essas são as 4 opções aí que você tem para instalar o Windows e deve, então, escolher entre elas, dependendo da funcionalidade que você deseja. Ok? Bom, aqui a gente tem as opções de atualização, né? Se você tem esses caras aqui, você pode fazer atualização para esses caras aqui, tá certo? Então, por exemplo, se você tem o Windows Server 2008 Standard, SP2, né, ou Windows Server Enterprise SP2, você pode fazer a atualização ou para o Standard, quer dizer, o Standard para o Standard e o Enterprise para o Data Center. Se você tem o Data Center, você pode fazer para o Data Center. Se você tem o Server 2008, você pode ir para o Standard. Se você tem o Standard com SP1 ou o Enterprise com SP1, você pode ir para o Standard ou para o Data Center. Se você tem o Server 2008 R2 Data Center SP1, você pode ir para o Data Center. E se você tem o 2008 R2, você pode ir para o 2012 Standard. Então, essas são as opções de atualização. Okay? Bom, a Microsoft, como todas as outras empresas, né, ela também tem um programa de certificação, tá certo? E o programa de certificação aí do Windows Server, né, eu já botei o do 2016, que você não consegue mais fazer certificação do 2012, não faz mais. Então, aqui você tem os exames, né? Um exame que é o 70740, que é instalação, armazenamento e computação com Windows 2016, o 70741, que é a parte de rede, 70742, que é a parte de identidade, né, do Active Directory, né, de identidade com o 2016. Aqui é um programa de atualização, então, se você é MCSA do 2012, você faz esse exame e faz a certificação atualização para o 2016. Tem o 70744, que é protegendo o Windows Server do 2012, e tem implementando softwares, né? Implementando redes definidas por software no data center. Certo? São os exames. Alguns dos exames, tem mais exame, tem o exame de atualização para o MCSE, tem mais coisa aí, mas esses são os exames, os primeiros exames aí, tá certo? Bom, opções de instalação. Já vem aí uma coisa interessante, né? Porque o Windows Server ele tem 4, a gente está falando do standard aqui, né? Mas os outros são parecidos. Você tem as opções de instalar
né? E a gente está falando aí de avaliação, que é o que eu baixei aqui, mas o comprado também, porque você coloca a chave depois, né? Você tem as opções de instalar ele no modo standard com o server core, instalar o standard com interface gráfica, instalar o data center com o server core e instalar o data center com interface gráfica. E é interessante a gente colocar o seguinte, que instalar ele com o server core é a opção padrão. Então, se você distrair, né, não vai ter interface gráfica no seu servidor Windows. Deve ser um choque, né, para quem não está acostumado, tá certo? Bom, além disso, aqui está em inglês, porque eu peguei a tela lá, né, mas essa é a opção recomendada pela Microsoft. Por quê? Porque você economiza um monte de recursos, certo? Né? E a máquina fica mais tranquila, né, para oferecer serviços. E aí você pode gerenciar os localmente usando PowerShell ou remotamente, certo? Ok? Depois a gente vai ver, e você também pode a qualquer momento mudar isso, tá certo? Instalar a interface gráfica ou desinstalar a interface gráfica. Foi um avanço muito grande aí da Microsoft. Okay? Bom, aqui a gente fez aqui uma tabela, né? E eu fiz ela aqui em inglês, de propósito. Por quê? Porque no servidor não tem, você não tem servidor em português, só tem o servidor em inglês, certo? Então, isso aqui é o que você vai encontrar na documentação para fazer, tá certo? Ok? Então, você aqui tem... se você quer fazer uma determinada ação, né, o que é que você tem, o que você pode fazer, ok? Então, por exemplo, se você quer usar o Server Manager, né? O Server Manager é uma opção gráfica. Você não vai ter isso no Server Core, tá? Ok? Você não vai poder fazer isso. Isso está errado aqui. Eu peguei essa coisa, mas está errado aqui. Depois eu vou consertar. Você não pode fazer. Mas você pode fazer usando o quê? A interface de servidor mínima. E aqui você tem ferramentas de gerenciamento e infraestrutura. Ok? Você tem essa aqui, Server GUI Management Infraestrutura. Essa ferramenta você instala a partir do PowerShell. Ok? Você instala a partir do PowerShell. Aqui, se você quer usar, né, a opção de instalação, né, usando a ferramenta gráfica, então você vai ter um conjunto de ferramentas gráficas de infraestrutura, né, e o shell gráfico do servidor. E você tem, né, o Server GUI Management Infra e o Server GUI Shell, que são as ferramentas que você precisa instalar para poder mexer nisso, se você instalou ele usando o Server Core. Certo? E se você quer uma experiência completa de desktop, né, você vai ter o quê? As ferramentas de gerenciamento e a experiência de desktop. Você vai poder rodar tudo que você roda no desktop no servidor. Para fazer isso, você precisa instalar, tá certo? O Server GUI Management Infra, o Server GUI Desk Shell e o Desktop Experience, que é a experiência de desktop a partir do PowerShell. Ok? Se você está com
PowerShell, você já está com o Server Core, para gerenciar ele a partir do PowerShell, você não precisa de nada. Tudo que você tem já está lá instalado, você não precisa instalar nada. Ok? Deu para entender isso? Então, aqui, se você está usando, né, características aqui do Server Manager, né, você vai precisar usar o Server Manager, você vai precisar instalar isso aqui para ter essas características. Se você vai usar o PowerShell, para isso aqui, você precisa instalar isso aqui. Ok? Bom, o que é o Server Core? O Server Core é o servidor, o kernel, o núcleo do sistema operacional, mais as ferramentas principais do sistema operacional, usando uma interface de texto, né? Uma Command Line Interface, uma CLI, certo? Ela é uma instalação mais segura, utiliza menos recursos da máquina e ela pode ser convertida para a interface gráfica a hora que você quiser, tá certo? Essa é a opção de instalação padrão. E você pode gerenciar o servidor usando o sconfig.cmd, ficou aqui errado aqui, do PowerShell para fazer o gerenciamento, tá certo? E você também pode habilitar o gerenciamento remoto e aí usar ferramentas gráficas no cliente de gerenciamento remoto para gerenciar o servidor, ok? Os requisitos mínimos do servidor, segundo a Microsoft, são esses: um processador com 4 GHz de 64 bits, uma 512 de memória RAM e pelo menos 38 GB de espaço em disco. Ok? Bom, se durante a instalação você precisar desabilitar recursos de assinatura de driver, por quê? Porque o servidor, ele, por definição, né, o sistema operacional, ele só instala drivers que foram assinados. Que drivers assinados são esses? São drivers que foram testados e autenticados e validados pela Microsoft. Se você estiver instalando o servidor numa máquina que não é um servidor de primeira linha, né, uma máquina montada, por exemplo, é possível que você precise, né, usar algum driver não assinado. Então, para fazer isso, você precisa reinicializar o servidor, pressionar F8, selecionar Advanced Boot Options e selecionar Disable Driver Signature Enforcement, que é para liberar a instalação de drivers não assinados. Tá? Você pode ter mais informações sobre isso nesse link aqui. Ok? Ok, até aqui. Depois. Caramba! Tranquilo até aqui, gente? Muito bem. Vamos lá. Indo aqui. Bom, aqui eu fiz uma tabelinha, né, que mostra o que a gente faz para mudar essa interface, né, do Windows. Então, quando você está aqui no modo Server Core, né, você tem uma interface de linha de comando. E aí você pode instalar a interface mínima, a interface com o shell gráfico ou a experiência de desktop. Ok? Então, aqui tem os comandos que você usa, né? Para isso, a gente usa um comando chamado install Windows Feature e as features que você precisa instalar. Instalar e desinstalar, né? Então, tem uma nota aí que eu botei, né?
Então, se o servidor estiver no modo server core e você mudar para o servidor com o modo GUI, né? E clicar em um bloco na tela inicial que inicia o Internet Explorer, vai dar erro, né? Vai dar um erro lá, que é este aplicativo não pode abrir. E para corrigir isso, você tem que entrar lá em opções da internet e selecionar abrir blocos no Internet Explorer na área de trabalho. Ok? É só uma nota aí. Ok? Deixa eu ver o que é que vem aqui no próximo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer aqui, vamos entrar aqui na máquina virtual, né? E vamos começar uma instalação aqui. Eu vou começar uma instalação, eu tenho um aqui que está executando, eu vou começar a instalação até um ponto e que ele começa a instalar os arquivos, e aí depois eu venho para cá, porque aí é só a gente acompanhar lá, tá certo? Ficar só olhando ele carregando arquivo e demora um pouco, não é como isso que faz isso rapidinho. Então, eu vou criar aqui uma nova máquina, né? Eu vou chamar aqui de Win 64 2012, ao contrário daquilo que está ali. Ele já, com isso, ele já propôs aqui botar um Windows e 64 bits 2012. Ele propôs aqui, ó, 2 MB de memória, tá certo? Lá o requisito mínimo é 512. Então você vê que os requisitos mínimos é uma coisa e o mínimo para você executar é outra, tá certo? De fato, para isso funcionar de fato. Vou criar um disco virtual dinamicamente alocado. Ele vai propor um disco de 50 GB, né, porque são no mínimo 38. Ele vai propor 50 GB. Eu vou dar o criar aqui, ok? Então a máquina está aqui criada. Eu vou entrar aqui em armazenamento, vou pegar lá o arquivo que eu acho que eu troquei ele de lugar. Ele agora está aqui. Windows User Download, está aqui. Peguei o arquivo de instalação, ok? E vou executar aqui a nossa máquina. Então aqui, ó, ele está mostrando aqui a linguagem, só tem inglês. Aqui a gente vai mudar as opções de moeda e localidade, né? Então eu vou botar aqui português do Brasil. Teclado ABNT, ele já propôs ali, eu vou dar aqui um next. E lá instalar, aqui ó, tem uma opção de reparar o computador, se você estiver fazendo um reparo, né, no computador. Alguém perguntou alguma coisa? Aquele trabalho é no Linux. O trabalho do desafio da unidade 4 é no Linux. Ok? É no Linux. Unidade 4 é Linux. Windows é agora na unidade 5. Então, vamos lá. Qual é a minha? É essa aqui. Bom, então lá. Então, agora vamos então mandar instalar. Então, começamos a instalar.
E olha aí, as opções são, vou abrir aqui um pouquinho, né? Vou abrir para a gente dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Instalação do server core, que é a padrão. Instalação do server com uma interface gráfica. São as duas opções. A gente vai escolher o server core, que é o... Não tem graça, né? Que é o que ele recomenda. A gente vai dar aqui o Next. Você vê que vamos aceitar os termos e condições. Dá o Next. E aqui a gente tem aqui, ó, fazer uma upgrade ou fazer uma instalação customizada. Nós vamos customizar isso aqui, tá certo? Então a gente vai criar aqui uma partição nova. Eu vou colocar uma partição nova aqui com 20 GB para a instalação do sistema operacional. Ele está dizendo que para você garantir que o Windows trabalhe corretamente, né, você vai precisar criar uma partição adicional para os arquivos de sistema. E aí ele vai criar uma partição aqui de 350 MB, que é para o bootloader. Ok? Que é para o bootloader. Aqui a partição de instalação, onde ele vai instalar os arquivos do sistema operacional. Tá certo? Aqui uma outra partição que ainda não está, que é livre, não está alocado. Eu vou criar uma nova partição com 4 GB e depois a gente vai usar para trocar o arquivo pagefile para cá. E essa outra partição eu vou criar com o resto. Tá certo? Então aqui eu criei isso de forma otimizada, partição de boot, partição onde eu vou instalar os arquivos do sistema operacional, uma partição de 4 GB que eu vou usar para botar o pagefile, igual lá no Linux tinha o swap, e aqui uma partição de dados, ok? Vou dar o Next, e aí ele começa a copiar arquivo, tá certo? E ele vai copiar arquivo até o final, ok? E aí eu vou parar isso aqui, vou desligar a máquina, e ele vai instalar até o final. Ah, não, acho que eu vou botar aqui e deixar no final. Espera aí, dei de ideia. Espera aí. Deixa eu ver aqui. A máquina vai ficar um pouco pesada. Mas vamos ver onde ele vai voltar. Caiu a luz aqui. Pô, caiu a luz. Então, eu vou ter que... porque ele perdeu ali o sistema. Espera aí. Vou fechar aqui. Fiz uma caquinha aqui de propósito. Propósito não, mas vai ser bom. Tá com o disco aqui direitinho. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui, ó. Vai entrar nela. E vai apertar aqui para ele botar do CD. Veja, apareceu ali? Aperte a barra de espaço para botar do CD e do DVD. Vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui. Eu vou deixar a instalação só para o finalzinho para vocês. Mas eu vou adiantando ali umas coisas, tá? Senão a gente vai ficar aqui perdendo um tempo. Português Brasil, ABNT. Instalar agora.
Instalar o Server Core. Vou aceitar aqui de novo, vou instalar. Bom, vou usar o que já estava e vou colocar aqui. Você vê que, ó, aonde eu colocar aqui, onde acender aqui, ou selecionar, é onde ele vai instalar os arquivos de sistema, tá certo? Os arquivos do sistema operacional. Vou dar um next, vou deixar ele aí copiando os arquivos, tá certo? Vai demorar um pouquinho. Deixa ele aí demorando e aí no final ele vai entregar isso aqui para gente. Tem hora que ele vai pedir senha, coisa e tal, mas no final a gente tem isso aqui. Essa é a tela de entrada aí do Windows. A gente vai, para entrar no Windows, a gente não consegue dar o Ctrl Alt Del. A gente tem que clicar aqui no menu do VirtualBox, ó, menu da máquina virtual, teclado, inserir o Ctrl Alt Del. A gente vai inserir o Ctrl Alt Del, administrador. A senha EIN, E maiúsculo, EIN 241-21. E aí, ó, essa é a tela do Windows Server 2012, e do 2016, e do 2019. Né? É isso aí, ó. Isso é o Windows. Isso é o Windows. E agora? Né? E agora? Eu sempre escutava dizer assim, pô, professor, mas e agora? Uma tela de interface de texto, pô, o que a gente vai fazer com isso? Né? O que a gente vai fazer com isso agora no Windows? Né? O que a gente vai fazer? Então, isso é que a gente vai ver aqui nas nossas transparências, certo? Ok? Deixa eu ver aqui. A gente tem que dar um tempo agora aqui que eu estou com a minha máquina, duas VM abertas, né? Duas VM de 4 GB aberto, né? De 2 GB, então a gente está consumindo 4 GB mais o meu sistema operacional. Então, temos que ter um pouquinho de paciência aqui nos slides. Então, a gente estava aqui. Bom, vamos ver se ele vai parar aqui. Bom, aqui, ó, é um conjunto aqui, ó, de ferramentas que estão disponíveis em função do tipo de instalação, tá certo? Então, por exemplo, se você tem o Server Core, se a sua instalação é Server Core, o que você tem? O prompt de comando e o Windows PowerShell, tá certo? Que é uma ferramenta construída, né, em .NET. O resto não está nada disponível. Se você usa a instalação, a interface mínima de instalação, o que é que você tem disponível? O prompt de comando, o PowerShell, o Server Manager gráfico e o console, o MMC, o Microsoft Management Console, também disponível. E algumas funções, né, de applets do Control Panel para usar no MMC. Certo? Então, você não tem o painel de controle disponível. Se você tem o Windows, né, com a interface gráfica, se você instalou ele com a interface gráfica, aí você tem, né, todo esse, você já tem o painel de controle, você tem o Windows Explorer, você tem o taskbar, você tem a área de notificação, você tem já o Internet Explorer, você tem algumas ferramentas disponíveis, certo? Bom,
E se você tem ele, né, com a experiência de usuário? Se você tem ele com a experiência de usuário, você tem isso, e aí tem o quê? Ó? O shell do Windows 8. Tá certo? Você tem o shell do Windows 8. Você tem o Windows Store suporte, né, para você poder usar, sincronizar arquivos para fora, e o Windows Media Player. Você tem essa experiência aqui de usuário, né, através do shell do Windows 8. Tá certo? Então, isso são as diferenças, as ferramentas que vocês têm disponíveis aí para fazer a instalação. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Ainda está lá, ó, 78% andando lá. Bom, então vamos lá. Bom, e aí a gente pode fazer o que com a interface gráfica? A gente precisa, né, conhecer alguns comandos. Então vamos aqui, né, vamos entrar aqui, né, e aqui a primeira coisa, se a gente não sabe o que fazer, a gente grita, né? A gente alô help. E aí ele vai mostrar os comandos que você tem aqui disponíveis no prompt. Ora, só que os comandos que a gente tem disponível no prompt são os comandos que a gente já conhecia lá, ó. Copy, arquive, break, chdir, date, del, né? Alguns comandos lá disponíveis. Mode, move, rename, recover, robocop, quer dizer, tem algumas coisas lá, né, disponíveis lá para você mexer aqui, mas você não tem todos, né, todos alguns comandos de shell, né? E vamos ver aqui se tem o ipconfig. Ipconfig. Tem o ipconfig lá. Então você pode dar um ipconfig para saber, né, qual é o endereço IP. Então, alguns comandos que você tem hoje no Windows na linha de comando estão aqui disponíveis, tá certo? Mas a grande funcionalidade desse cara, né, está dentro do PowerShell. Então, o PowerShell é a grande ferramenta aí que a Microsoft colocou. Qual é a diferença? Está vendo a diferença do prompt? Eu tenho um PS aqui na frente, indicando que eu estou aonde? Dentro do PowerShell. Tá certo? Então, seguindo aquela linha lá que a gente usou lá no Linux, precisa trocar o IP do servidor, transformar esse IP num IP fixo. Mas para isso, né, a gente precisa saber que interfaces a gente tem disponível no servidor. Então a gente vai usar o comando get, né, NetIP Interface. Então a gente vai vir aqui, né, e vai dar esse get. Opa. Get. Ele está meio lento, né? Eu estou com a máquina lenta aqui. A gente vai ter que ter uma paciência. Que ele agora vai dar um tempinho aqui para responder os comandos. Bom, vou continuar aqui, depois a gente volta para cá para eu dar o comando. Então, a gente vai dar um get NetIP interface e ele vai mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, isso é lá a máquina. A gente vai ver que a gente tem uma interface Ethernet. O index dela é 12, ó. Né?
A gente tem, por exemplo, a loopback, que o índice é 1. Tá? Então, a gente tem a Ethernet 12 com IPv4 e tem ela 12 com IPv6. Ok? Tem as interfaces de loopback, tanto no IPv6 quanto no IPv4. Ok? E essa ZTAP Home aqui é também uma interface administrativa. Bom, então, a gente já conhece as interfaces. Uma vez que a gente conhece a interface, a gente pode obter o endereço IP dessa interface. Por exemplo, get, netid, IP address e o número da interface aqui, ó. Get, netip address menos interface index 12. E aí a gente vai receber, né, essas informações aqui dessa interface. Ela tem o IP IPv6 e tem o endereço IPv4. Ok? A gente está usando o quê? A gente está usando, ó, DHCP, né, para obter esse IP. Ok? Então, a gente obteve essa informação. Ok? Para ver como é que está a informação de pegar o endereço IP. Tá certo? Deixa eu ver como é que está aqui. Então vamos lá. Get, né? Net, né? Net IP, net IP address. Não, antes é interface, né? Get, net IP interface. Então ele vai mostrar aqui. Bom é que o tab ele completa o comando. Ó. Mostrou lá as interfaces que a gente quer. Agora a gente vai dar um get, o get para obter informação, né? Net. Opa, não, net. IP address menos interface index 12, ó. Aí aquela tela que a gente viu lá. Ah, mas eu quero saber o endereço da interface de loopback, que é a netip 1. Então tá lá, ó, a interface de loopback, que é o netip 1. Ok? Ok? Alguém perguntou? Não? Nada? Deve ter sido meu WhatsApp aqui. Então vamos voltar aqui para quem? Vamos voltar para essa cara aqui. Ok? Tá legal? Então essa aqui é uma opção da gente obter essas informações. Tá legal? Bom, depois, a gente normalmente, né, também nem sempre instala o servidor com o nome correto, né, com o nome definitivo. Então a gente instala e quer mudar o nome. A gente pode mudar o nome, né, com esse comando, obter o nome, é o endereço, nome do servidor, com o comando, né, hostname. Então está ali o nome do servidor. Se quiser mudar, né, é rename no hostname. Rename computer, né? Aí você vai, hostname não, rename computer, você vai mudar, né, o nome do servidor, ok? Então ele está pedindo aqui, né, um novo nome, se você quiser mudar o nome do servidor, ok? Eu dei um Ctrl C para sair ali do ando. Tá certo? Ah, ele ficou com o nome que estava lá, ó, New Name, ele mudou para New Name. Eu vou mudar para o nome velho.
Não, deixa lá, depois eu mexo nisso aqui. Bom, a gente também, uma outra coisa importante é a gente ativar a licença do servidor, né? Aqui a gente tem o comando, né, para ativar a licença do servidor. A gente dá aqui slmgr.vbs menos IPK, que é a chave, né, do produto que está na sua documentação, né? Depois você roda aqui slm.grvbs-ato e aí fica esperando, né? Se você tiver feito a ativação com sucesso, você não vai ter nenhuma mensagem de erro. O negócio da Microsoft, né, de dizer a sua ativação foi feita com sucesso, não, ele não vai mostrar a mensagem de erro nenhuma aqui. Eu não vou ativar porque não faz sentido que a gente não tem uma licença para usar para ativar, ok? Deixa eu ver como é que está aqui. Ah, ok. Então, o que aconteceu? Ele rebootou, tá certo? E abriu aqui a tela do administrador, dizendo que a gente tem que trocar a senha, né? Eu vou botar a mesma senha da outra máquina. É IN241-21. Olha lá, ó. E IN241 traço 21, vamos ver se é isso mesmo. Isso está lá. E aí ele vai dizer ok, aplicou e abriu lá para dizer que eu não tô mentindo, tá certo? Estou enganando vocês. Isso aqui é o Windows mesmo, tá? Então, eu vou desligar uma máquina, instalação feita. Eu vou desligar essa máquina aqui. Para dar um alívio, né? Para o nossa coisa aqui. Até aqui tá ok, gente? Estão gostando do Windows Server 2012? Então vamos lá, vamos continuar que a gente vai brincar mais com essa máquina aqui. Bom, então a gente viu lá, né, como consultar o endereço IP, então a gente viu como saber as configurações das nossas placas de rede, a gente viu como definir, né, o IP, o endereço IP de modo... a gente viu como obter a lista das placas, das interfaces, e viu como obter o endereço IP dessas interfaces, né, a configuração dessas interfaces. Agora a gente vai ver, né, como é que a gente define esse endereço IP. Então a gente define o endereço IP com esse comando aqui, ó, new net IP address menos a interface index, né, menos o endereço, menos IP address, endereço IP, menos prefixo land, e aí a gente tem que usar aquela configuração, né, de não dá para usar 255, 255, 255, usar barra 24, né? Aqui é a quantidade de bits 1 da máscara, e menos default gateway e o default gateway. E a gente pode setar o DNS com esse comando aqui, ok? Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Então a gente vai dar... Deixa eu aumentar esse shell aqui, não aumenta muito não, né? Ele vai aumentar melhor assim. Então vamos dar aqui um clear, ó, isso ficou igual o Linux, ó, clear. Então a gente vai pegar lá. Então, como é que é mesmo? É new net IP address. Então vamos lá. Então, peraí.
Então, vamos pegar aqui, get traço, net IP, address, menos interface index 12, que é a que a gente vai mexer aqui, ó. Então, é essa aqui, ó, só para a gente ver aqui o endereço IP, porque eu vou botar o mesmo endereço IP, só que de forma fixa, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai dar aqui agora um new, né? New net, é assim não, acho que é new net IP address, né? Menos o quê? Opa, menos, fiquei errado, menos interface alias, não, interface index, porque a gente não criou um alias para interface, a gente podia ter criado, tá certo? Ah, ela tem sim, ó, o alias dela é Ethernet, então eu vou até usar aqui, ó, interface alias. Qual é o nome desse interface alias? É Ethernet, deixa eu ver se ele sabe. Ele não sabe, ó, tem que escrever aqui, ó. Ethernet. Vamos lá, Ethernet, que é esse aqui, ó, interface alias, né? Menos IP address, o quê? Vou usar o mesmo endereço lá. 192.168.1.137, tá certo? Menos, como é que é o nome desse aqui mesmo? Prefix length, menos prefix length 24, menos o quê? Default Gateway 192.168.1.1. Ok? Enter. E deu problema, deu erro. O que foi que ele falou? Ele reclamou. Ah, ele não deixa, porque esse P já existe, né? Só o Windows mesmo. Ele já existe, ele não deixa trocar por esse endereço. Então, a gente vai trocar aqui, vai botar um outro endereço aqui, ó, 13. Agora eu vou chutar um endereço aqui, ó. Aí eu vou botar um endereço mais alto aqui, ó. Eu vou botar um endereço aqui, ó, 233. Por que que eu vou botar um endereço 233? Porque eu tenho outras máquinas aqui em casa, não quero que dê conflito de endereço. Então, vou dar lá, ok, e ele trocou. Tá certo? Agora, essa placa já mostrou dizendo que essa placa tem o endereço 133. Tá certo? Porém, falta alguma coisa, porque eu não vou conseguir resolver nome. Eu preciso configurar, eu fiz o IP, né? Configurei IP, configurei a máscara, eu configurei o default gateway, tá certo? Defini o meu default gateway, mas eu tenho preciso definir o meu DNS. Então, para o DNS, né, é set DNS client, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui de novo, aqui, só para lembrar aqui. Set index server address, ok. E aí, ó, definir isso, está aqui, ó. Set DNS client server access, menos a interface que a gente quer, server address e os endereços separados por vírgula. Se você tiver mais de um servidor DNS, primário e secundário, é só separar por vírgula, tá certo? Então, a gente vai dar aqui um set DNS client address, é isso? Então, set DNS client, ainda não decorei essas coisas todas também não. É server address, client,
server address menos a interface, né, que é a 12, né, menos o quê? Os endereços do server address 192.168.1.1. Pronto. Então, com isso aqui, né, eu já consigo, por exemplo, tentar pingar o www.unigranrio.br. Ele nem vai conseguir pingar, mas ele resolveu o nome, tá certo? Ele verificou que o unigranrio.br é 177.154.94.200. Então, eu refiz aqui a configuração de IP da minha máquina, desse servidor, colocando aqui um IP fixo. Ok, gente? Ok? Tranquilo até aqui? Estão gostando? Então, a coisa está aqui, está funcionando. Então, a gente fez isso aqui. Se a gente quiser se a gente quiser fazer com que a interface use DNS, é só a gente fazer isso aqui, ó, set DNS Server Client Address, reset Server Address. Ah, faltou aqui, que é um set Net IP Address DHCP. Faltou aqui. Eu vou pegar aqui, peraí. Eu acho que é menos... Esqueci de botar isso aqui. Só para... Botei o do DNS e não botei o do IP. Vamos ver aqui uma coisa aqui. Net IP Address menos, acho que é menos DHCP. Vamos ver aqui. Peraí. Vai ser aqui new net IP address. Deixa eu ver se ele vai me mostrar aqui. A interface alias 12. É que ele entra no modo interativo aqui, ó. E o net deu erro aqui. Ah, mas ele deu aqui, ó. Net IP address, new IP address. Eu acho que é menos... peraí. New IP address menos interface index 12 menos DHCP, é isso? Não. Daqui a pouco eu pego lá na Microsoft isso aqui. Deixa eu ver o help aqui, peraí. Help. Aqui. New net IP address, string, interface, menos default gateway, menos address family, dá para dizer se você quer mexer no IPv4 ou no IPv6, menos type, prefixo lente, validade, prefixo date, skip, net IP address, menos IP address, IP address alto, IP address menos
IP address DHCP. Deixa eu ver se é isso. Não, não. Também não é. Tem que pensar aqui. No help não dá para saber. Ver se ele diz aqui. Costuma dizer aqui, pô. Ele quer, get, canal help. Nome, IP address, family. Prefixo IP address, foguete e tal. Deixa eu ver se é. É 7. Deixa eu testar aqui o negócio aqui. Menos 7. 7. IP address. Eu sei. Depois eu vejo aqui. Não sei, esqueci aqui. Depois eu procuro aqui para vocês, tá? Bom, mas para vantagem de todo mundo. Pô, esse negócio, só um minutinho aqui. Esse negócio é reset menos 12. Por que não é reset IP address? Um negócio aqui. Não, não é não. Não lembro. Tem que ver. Esqueci como é que bota aqui o DHCP. Bom, mas, né? Para vantagem aí da gente, você tem uma ferramenta, né, de configuração que é o sconfig. E o sconfig tem um menuzinho aí para você fazer um monte de coisa. Para você colocar ou tirar a máquina do workgroup ou do domínio, para você mudar o nome do computador, para você adicionar um administrador local, configurar o gerenciamento remoto, né? Curar as opções de atualização do servidor, instalar ou desinstalar, fazer o download e instalar atualizações, né? Você aqui configura o Remote Desktop também, você permite usar o desktop remoto, você define as configurações de rede, data e hora, vê faz logoff, né, no usuário, restarta o servidor, dá shutdown e volta para a linha de comando. Certo? Agora, um detalhe é que esse cara aqui, a gente não chama ele do PowerShell. Então, para a gente chamar esse cara, a gente tem que sair do PowerShell. A gente vai dar um exit aqui no PowerShell. Ó. A gente saiu do PowerShell, né? E aí a gente tem aqui o sconfig, né? Sconfig. E aí a gente entra aqui no sconfig, que é um menuzinho lá, tá certo? Então a gente pode entrar aqui em 8 opções, né? 8 que eram opções de rede. Aí que selecionar qual é a interface, né? Curioso aqui, ó, que nesse aqui a interface muda de index, tá vendo? Ele era 12 lá no PowerShell, aqui ela é 10. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Interface 10. E aí, o que a gente quer fazer, né? A gente pode setar o endereço de rede, né? Ou selecionar aí, ó, DHCP. Então, se a gente botar o D aqui, a gente volta ela para DHCP. Tá certo?
é uma opção, ok? E a gente pode terminar esse job aqui. Eu não quero fazer, não. Terminei aqui, mas eu vou terminar tudo. Vou entrar no S-Config novo. Aí você vê que ele tem umas coisinhas aqui, ó. Ele estava em azul. Aí, como eu saí no meio do azul, ele ficou azul. E agora ele abriu aqui o S-Config em preto, né? Mas isso faz parte, tá certo? Ok? Bom, alguém perguntou alguma coisa? Ok, tudo certo? Bom, e aí a gente pode também, né? Como é que a gente instala e desinstala funcionalidade? Por exemplo, eu instalei esse servidor, mas o que que eu posso fazer com ele? Que funcionalidades ele tem, né? Ele tem pouquíssimas funcionalidades, só o básico mesmo do sistema operacional. Para eu instalar a funcionalidade, por exemplo, eu quero transformar ele num servidor de DNS. Eu tenho que instalar essa funcionalidade dele. Eu quero fazer com que ele seja um controlador de domínio. Eu tenho que instalar essa funcionalidade nele. Eu quero que ele seja um servidor de impressão. E acho que de impressão também tem que instalar essa funcionalidade dele. Como é que eu faço isso? Eu uso o comando install Windows Feature e o nome dessa feature. E, eventualmente, o caminho, né, da imagem do Windows da onde eu vou buscar essa feature, tá certo? Ok? Mas como é que eu sei as features? Através desse comando aqui, ó, get Windows Features. Isso aonde? Dentro do PowerShell. Então, se a gente for aqui para o PowerShell, né? Se a gente for aqui para PowerShell, eu vou dar um 15 aqui, ó, um exit, né? Aí eu vou dar aqui um PowerShell, PowerShell. Entrei no PowerShell e aí eu tenho aqui, ó, get Windows, Windows, não Windows, né? Windows Feature. E aí ele vai pegar, né, uma lista aí de features que eu quero instalar. Tá? Então, por exemplo, está aqui o nome, ó. Né? Então, por exemplo, AD Certificate, Active Directory Certificate Service. Né? E aí ele instala uma autoridade certificadora, uma série de coisas. Aqui, Active Domain Directory Domain Service. AD Domain Service. Então, para transformar esse cara num controlador de domínio, a gente tem que instalar esse cara. Para a gente instalar a federação, tem que instalar esse cara aqui. Para ele ser um servidor de aplicação, a gente tem que instalar o quê? Essa aqui, ó, Application Server. Para ser um servidor DHCP, DHCP. Para ser um servidor de DNS, DNS. Servidor de fax, fax. File and Storage Tab. Para ele ser um servidor de arquivo, eu tenho que instalar aqui ó, o File and Storage Service. Ok? Certo? Eu preciso instalar, que ele já está instalado, ó, tá vendo? O File Service ele já está instalado aqui, ó, ele já instala por default, o Storage Server por default. O que mais? Aqui, ó, Print em Document Service, então para ele ser um Print Server tem que instalar, para ele ser um servidor de acesso remoto tem que instalar, para ele ser um servidor web, para instalar o IS tem que instalar aqui o Web Server, tá certo? Então, você tem aí várias features do FTP Server, ok?
Tá legal? Então, você tem que instalar essas features aqui. E a gente vai instalar. A gente vai instalar que features? A gente vai instalar as features de tela gráfica, né? Para a gente ver como é isso. Então, a gente vai voltar aqui, ó, só para a gente ver o nome da feature. Aqui, ó. Então, a gente vai instalar esse Server GUI Management Infra, que é essa interface mínima aqui de gerenciamento, tá certo? Então, a gente vai aqui na nossa máquina, né? Vamos dar um clear aqui. E vamos dar install o quê? Windows Feature. Como é que é o nome da feature? Opa. É Server GUI. Então vamos lá. Server. Oh, nada disso. Feature. Server. Ele não acha não. Server. Traço GUI. Tem que saber o nome mesmo. Vou achar aqui, ó. Server, traço GUI, traço MGMT, traço infra. MGMT. Não, server GUI. Não, server GUI, traço MGMT, traço. Aí não acha não, traço infra. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá instalando, ó, 24%. Aí vamos ver se ele vai precisar rebootar ou não. Bom, enquanto ele instala ali... Que horas são? 8h30. Querem 10 minutinhos aí enquanto ele está instalando lá para uma água? Ainda está lá em 24%. Então, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Vou parar aqui a gravação. Deixa eu parar a gravação. Que aí divide lá.